Shalom! Hoje nós vamos pensar um pouquinho e refletir dentro de uma perspectiva da teologia messiânica. Quando falamos em teologia messiânica, nós estamos pensando também um pouco dentro de um pressuposto de perspectivas das raízes judaicas. E é interessante pensarmos e refletirmos dentro das raízes judaicas, até porque dentro dessas raízes judaicas nós começamos a entender e compreender algumas perspectivas e sentidos aplicativos do próprio cristianismo, não é? Tendo em vista que o cristianismo está nascendo dentro de um contexto oriundo ou de vertente judaica, né? Porque o judaísmo ele vai ser no aspecto religioso o progenitor do cristianismo. Temos que pensar que algumas questões pertinentes, principalmente essas peculiaridades da religiosidade e das raízes judaicas, dentro do contexto semântico e teológico bíblico do Antigo Testamento, elas estão muito ligadas também ao cânon e ao corpus escritos neotestamentário, não é? Por exemplo, vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho dentro da questão do Berite. O Berite analisado em duas estruturas, na estrutura tanto da Tanakh, tá? Que é o corpus escritos veterotestamentário no hebraico, e também dentro do contexto da própria estrutura da Nova Aliança, do corpus escritos do Novo Testamento. Tá? Então, quando nós vamos começar a compreender que na Tanakh, a Torá, ela vai ter ali, vamos dizer assim, o sentido de preâmbulo, de introito, né? Do contexto veterotestamentário, trabalhando assim numa perspectiva muito ampla, muito, vamos dizer assim, direcionada a essa relação legal e constitucional de Iavé e Israel, e Israel e Iavé, né? E quando nós vamos ver também quatro verdades, na verdade, ou quatro sentidos, na verdade, a gente pode compreender que a Tanakh vai colocar a Torá como não só no aspecto legal, de lei, de jurisdição, mas também no aspecto de religiosidade, no aspecto histórico, no aspecto político e no aspecto cultural do povo, a partir das tradições em que este povo está concebendo, praticando e desenvolvendo no seu primeiro momento de comunicação de uma imanência e transcendência com Yahvé, não é? Então, o que nós podemos ver que, principalmente se começarmos a observar as escrituras da Nova Aliança, o corpus escritos neotestamentário, são construídos sobre justamente o que? As revelações de Deus na Tanakh. Tá? E algo que é interessante e que o autor Daniel Juster, do livro e dessa obra que estou nas minhas mãos, Raízes Judaicas, vai dizer, é que são construídas as revelações de Deus na Tanakh e vão demonstrar uma espantosa similaridade, tá? Da estrutura, de constituição, de conjunção. Os quatro evangelhos, tais como a Torá, são os documentos então primários da aliança, que vão registrar a história daquele que fez a aliança, bem como o evento fundamental desta aliança em sua vida, tá? Morte e ressurreição, e vão registrar suas palavras ao instituir o povo da nova aliança, bem como a promessa do Espírito, que é essencial para a nova aliança. O doutor Thomas McComiskey, né, vai dizer no seu livro Covenants of Prophecy, que é
justamente essa descrição de relação entre as alianças é que vai estar argumentando o Novo Testamento e que vai estar traçando a partir da aliança abrâmica, que vai ser uma aliança que vai resultar na aliança mosaica e que vai ter uma aplicação temporária dentro do contexto da aliança abrâmica, apontando para o contexto até que é explicitado em Levítico, para o templo e para os sacrifícios, né? Para o sentido da aplicabilidade da prática religiosa que nesse nascedouro Israel está tendo, nesse nascedouro religioso Israel está tendo, a partir da prática de adoração no tabernáculo e também não só da adoração do tabernáculo, mas também da exposição e da prática da lei e na transcorrência a oferta dos sacrifícios para o pagamento da culpa do pecado. E aí nós vamos ver também, dentro desse requisito, que o próprio Yeshua, né, que de certa forma é a nossa nova aliança, ou seja, Yeshua é o termo hebraico para utilizado para Cristo, não é? Esse contexto de nova aliança pautado a partir do Yeshua, do Messias, não é? A partir do messianismo, vai estar muito relacionado, por quê? Porque o pano de fundo vai estar direcionado dos escritos do Tanakh para o corpus escritos neotestamentário, até porque os autores, os agiógrafos neotestamentários estão inseridos nesse contexto cultural, estão inseridos nesse contexto de tradições e muitos deles são oriundos dessa prática e podemos apontar um dos principais, que é Paulo, que ele mesmo se define um judeu que outrora era um fariseu zeloso, um judeu envolvido nessas práticas, convivendo com essas realidades, participando dessas realidades, e com isso vai se construindo, né, toda uma esfera, uma dimensão de projeções de relacionamento, lei e antiga aliança, lei e graça a partir do agora corpus escritos neotestamentário. Por exemplo, o livro de Atos. O livro de Atos ele vai começar a partir de um registro da ascensão de Yeshua, mas também vai trabalhar aquela questão anterior de um verdadeiro interesse, né, de um sentido de interesse, de anseio dos discípulos por saberem quando que o reino dele, o reino de Israel, quanto que o reino na terra e principalmente Israel seria restaurado, quando que Israel teria a sua restauração, né? Quando seria estabelecido o reino na terra por intermédio de Israel. Então eles estão apontando para um olhar escatológico, um olhar de escatom à frente, lá no período milenar, mas também estão olhando para uma questão e um quesito peculiar de estar atento ao desenvolvimento sociopolítico, socioeconômico que eles tinham por ansiedade, por expectativa, nutrindo isto a partir da vinda do Messias e da sua efetivação de reino, efetivação de atividade, não só, vamos dizer assim, ministerial, da missão messiânica, mas também da redenção sociopolítica que iria conceder dentro de uma perspectiva, concepção que os judeus tinham e que ainda os discípulos, mesmo já tendo convivido 3 anos e mesmo já tendo passado 3 anos aos pés de Cristo,
ainda nutriam em suas expectativas pessoais, em nos porões das suas almas, não é? Então, algo que é interessante também nós pensarmos e registrarmos que lá no próprio capítulo 8, né, quando está se registrando em Atos dos Apóstolos 8, sobre Filipe, o evangelismo público e o evangelismo pessoal praticado por Filipe através da cruzada e depois lá com o eunuco, vai se mostrar que ele está pregando para os samaritanos, uma resposta que é algo tremendo, porque era um judeu indo ao samaritano, que era, dentro de um contexto sociopolítico e religioso, oponentes que eram totalmente contrários, eram povos que não havia uma compatibilidade, não havia uma identificação, uma comunhão, mas de repente o cristianismo chega, absolve a pessoa de Filipe, Filipe é impactado e as barreiras, os paradigmas sociopolíticos, culturais são quebrados, e então começa agora esse Israel ser transposto algumas intermediações, algumas barreiras, alguns paradigmas construídos, e vai chegar à proposta até de um alcance transcultural dentro da pessoa de Filipe, que está aí indo para alcançar os samaritanos, né? E nós vamos ver também, posso até e vou utilizar um outro exemplo aqui agora, já quando Paulo está falando sobre a lei, principalmente na epístola aos Gálatas, que ele está trabalhando muito a questão do legalismo e da contundência, e do confronto, da dimensão, da expressividade da lei para com os judeus e para com o contexto em que viviam. E aí ele vai dizer, olha, e vai fazer um confronto, um embate, né? Uma dialética entre lei e graça nesse transcorrer do capítulo 1 e não só do capítulo 1, mas também em toda a estrutura do livro de Gálatas, a epístola de Gálatas, da epístola à Galácia, a igrejas da Galácia, e ali ele vai trabalhar então justamente a questão da prática judaica, né, em Yeshua, que deve ser resolvida pelas passagens tratadas e abordadas a partir da propositar, vamos dizer, do propositivo de um novo tempo, e esse tempo agora um tempo de liberdade a partir da efetividade da graça, tá? Então ele vai dizer, no Messias somos filhos do reino de Deus e não estamos apenas subordinados à lei. Por meio de guardiões, pelo poder do Espírito, passamos a ser filhos e obedecemos por inspiração e razão, ao invés de condicionamento mecânico. A ordem da nova aliança realmente se sobrepõe à aliança mosaica e ao seu sistema sacrificial. Não estamos sob a autoridade de Moisés, especialmente nesse aspecto. Apesar disso, a nova aliança promete a preservação dos judeus e a aplicabilidade da Torá. Então essa que é a perspectiva, a percepção que está empreendendo o messianismo, e o olhar do judeu messiânico para este contexto da aplicabilidade e do debate e das controvérsias lei graça, graça lei, que Paulo está ali desenvolvendo, transcorrendo, abordando dentro da epístola aos Gálatas, né? É uma proposta de um olhar, de um outro olhar, de um outro vislumbrar, um vislumbrar messiânico, dentro de um vislumbrar teológico, da teologia bíblica neotestamentária, relacionando, fazendo um elo entre teologia bíblica do Antigo, numa perspectiva messiânica, olhando para um cristianismo pós judeu clássico,
alcançando agora uma nova propositura e um novo olhar a partir de uma proposta messiânica ou de um judaísmo messiânico em que não vai em nenhum momento descartar todo o teor da lei, mas vai ter um olhar com um prisma que permite a possibilidade da entrada do viés graça, da proposta graça, da proposta de inclusão, de eleição, de reestruturação, de adoção, de receptividade que o cristianismo está concedendo a eles também, e que em Cristo, ou seja, em Yeshua, o Messias redivivo, eles agora quebram todos esses paradigmas, quebram todos esses muros de proteção do legalismo e são unidos em um só reino, o reino do amor, o reino da paz, o reino da graça, o reino do perdão, o reino do vínculo e da reconciliação do povo com Deus, quebrando todos os regimes e normas e fundamentos que condenavam, trazendo agora uma absolvição e um novo recomeço e uma nova reconstituição a partir da cruz, a partir da libertação e a partir da salvação concebida por Cristo, o Messias, Redentor e Salvador, não